você, amigo, amiga, mais uma vez estamos aqui com o programa Medicina em Destaque. Este mês, um mês dedicado às mulheres, queremos parabenizar a todas as mulheres, essas verdadeiras arquitetas, essas mulheres que sabem construir o mundo de forma diferente. Oxalá que nós tivéssemos sempre uma mulher dando sequência aos destinos de nossa nação, mas de uma forma competente, de uma forma ética, dando lições para todos os homens. O poeta um dia disse que, da seguinte forma, um cientista profundo me perguntou certa vez qual era o nome dos três desmantelos desse mundo, e eu respondi no segundo, é mulher, doido e ladrão, e expliquei a razão. Doido não tem paciência, ladrão não tem consciência e mulher não tem coração. As mulheres se sentem assim um tanto, mas o outro poeta disse: dizem que mulher tem defeito, maltrata, briga, ciúma, tem mulher que atraiçoa, mulher que bebe, que fuma, mas se quer ver a desgraça, resolva viver sem uma. Parabéns, mulheres, parabéns vocês, mães, esposas, vocês, mulheres que se dedicam ao cuidado, a enfermeira, a técnica, a mãe, né? Essas mulheres que fazem da sua vida uma oração sagrada a Deus pelo cuidado, pelo amor em cuidar do outro, dos filhos, do esposo, dos pais, dos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Bom, esse é o nosso programa Medicina em Destaque. Hoje temos como convidado especial um amigo, alguém que admiro há muito tempo, né, que tenho assim, uma consideração muito admirável por conta da sua competência, do seu zelo com a atividade, é operário da medicina, discípulo de Hipócrates, melhor dizendo, né, assim como extensivo todas essas qualidades ao seu pai, Dr. Miguel Arcanjo. Então, com você, professor Éric Barbosa, mais uma vez, está aqui no nosso programa, é muita alegria tê-lo aqui conosco. A alegria é nossa, Gerson, mais uma vez aqui na casa, né? O filho volta e é com muita alegria que a gente vem conversar, bater um papo, né? E ainda mais inspirado depois dessas duas poesias aí em relação às nossas mães, às nossas mulheres, né? Que traz tanto o zelo para com a nossa humanidade. Então, é com alegria que a gente está aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite. Seja sempre bem-vindo. Eu sei, só eu sei da dificuldade que tive para tirar você da sua agenda para estar aqui conosco. E assim, a gente agradece, diz o poeta, que há momento na vida em que qualquer que seja a posição do corpo, a alma estar de joelhos, né? Assim eu me encontro agradecendo aos céus por tê-lo aqui no nosso programa, nesse dia em que se aproxima do Dia Mundial do Rim. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, mas antes nós vamos falar sobre a nefrologia. O que é a nefrologia? O termo nefro, né, ele vem de uma unidade que a gente tem dentro dos rins, que se chama néfrons. Então, a partir do estudo dessa unidade, que é a unidade filtrante do sangue, que está ali localizada nos rins, partiu o termo da especialidade, né? Nefro, do néfron, e logia do estudo. Então, é o estudo daquela unidade que filtra o sangue que está dentro dos rins. E o que é que essa unidade assim tem tão importante para chamar a atenção, para dar o nome da especialidade assim, dentro dos rins? Gerson, é aquela situação, né? É dela que surge tudo o que faz com que tenhamos equilíbrio no nosso organismo. É ela, ou elas, né? Porque temos mais de 1 milhão de néfrons em cada rins, né? E são elas, ou são eles, né, os néfrons, que fazem com que controlemos a nossa volemia, o nosso sangue, a nossa pressão, o nosso equilíbrio, né, seja de sódio, de potássio, de magnésio, de impurezas no organismo. E, além disso, tem o papel também de sintetizar hormônios, né, fazendo com que tenhamos, né,
o controle da anemia, na síntese de um hormônio chamado eritropoetina, assim também com o papel da vitamina D. Sim. É ali dentro do rins que uma parte da vitamina D é formada. E sem ela, sabemos que teríamos, né, todo um déficit metabólico ósseo. Então, a nossa formação óssea é por causa dos rins, a nossa situação do equilíbrio volêmico com a natureza, seja de líquido, seja de distúrbios hidroeletrolíticos, é ali nos rins, e a questão também da anemia. Da anemia, maravilha, quantas funções, né? Acho que devemos assim... Eu linkei pelo menos 3, mas tem pelo menos umas 8 a 10 funções, essas são as principais que a gente vê todo dia e que fica de uma forma mais prática para o telespectador ter esse contato com a função renal. O nefrologista, ele atua nessa área, obviamente, buscando sempre manter esse equilíbrio não só da unidade, mas essas unidades todas que compõem os rins. E quais são as principais patologias que acometem os rins, doutor Érico? A gente vê no dia a dia, isso é muito frequente, né? Hoje a gente fala de Covid, uma pandemia, mas a gente tem várias pandemias no mundo, né? Que estão matando todo dia também, que é a hipertensão e o diabetes, né? O mundo todo tem pacientes com diabetes, o mundo todo tem pacientes com hipertensão e são essas duas doenças que mais levam o doente à hemodiálise, tá? Que causa mais lesões na população. É claro que essas são as principais, mas temos doenças também intrínsecas do próprios rins, tá? Tirando a parte das doenças sistêmicas, que também temos essas lesões, que são chamadas as nefrites, né? De uma forma geral. A gente tem as glomerulonefrite, as glomerulospatia, temos as doenças próprias do rins, as doenças causadoras de cálculo renal, oxalose, calculose renal. Temos os rins policísticos, né, que 8% dos pacientes portadores de doenças policísticas vão evoluir para a insuficiência renal crônica terminal e assim chegar na diálise. Então, na verdade, o rim ele acaba levando a complicação de todas as outras doenças sistêmicas. Um organismo inflamado vai inflamar o rim. E dependendo dessa inflamação persistente, por 10, 15, 20 anos, esse rim vai sofrer por esse período e assim ele vai começar a atrofiar, a diminuir de tamanho, fazendo com que ele chegue numa fase terminal, necessitando da diálise. Você foi muito feliz quando você fez a comparação das doenças sistêmicas, tipo hipertensão arterial, diabetes mellitus, com uma pandemia. Sim. Imagine se a nossa mídia, a nossa grande mídia, faz uma campanha de prevenção dessas doenças, como estão fazendo no coronavírus. Nossas estatísticas de mortalidade por essas duas patologias reduziriam assim em grau significativo. Não? Isso é o ideal, né? É o sonho, porque a gente sabe que, infelizmente, os portadores de hipertensão, diabetes, mais humildes, eles não têm um acesso à saúde básica. Infelizmente, né? A nossa saúde básica ainda é um pouco precária, ainda não consegue abraçar a toda a população que precise. E essas doenças sendo diagnosticadas de uma forma precoce, controlando o diabetes, controlando a hipertensão de uma forma inicial, tá, do seu estágio da sua doença, você conseguiria evitar com que esse indivíduo evoluísse para a insuficiência renal terminal. A gente tem mecanismos, né, de controle para isso.
Mas o que a gente vê, infelizmente, é o paciente já chegando muitas vezes na unidade de pronto atendimento, já em uremia, com aquela intoxicação já, porque o rim já não funciona há muito tempo. Então, ureia, creatinina, potássio, ácido úrico, esses níveis muito elevados, precisando fazer hemodiálise de urgência, fazendo com que esse indivíduo não tivesse a chance de poder ter tido uma atuação de uma forma precoce, evitando esse desfecho. Existe uma pergunta aqui de uma acadêmica de medicina, ela, aproveitando que o tema é pandemia, etc., ela e a Natália, ver se consegue botar. Bom dia, parabéns doutor Gerson pelo programa. Meu nome é Natália, sou aluna de medicina. E aproveitando a oportunidade, e dia 11 agora, Dia Internacional do Rim, eu gostaria de fazer uma pergunta para o entrevistado. Aproveitando todo esse contexto de pandemia, saber qual a relação que está existindo entre a insuficiência renal aguda e o Covid-19 e como a gente pode conversar sobre isso. A gente está trabalhando muito nisso. O nosso grupo está liderando um dos hospitais de campanha no tema da hemodiálise, da nefrologia, e todo dia a gente tem que passar catéter e fazer diálise. Existe sim uma relação, um tropismo direto, tá, pelo vírus a nível de glomérulo, que a gente havia comentado. Esse vírus vai lá a nível de glomérulo e causa um tipo de lesão que a gente chama de necrose tubular aguda, e faz com que esse doente desenvolva a diminuição da diurese, O xixi dele começa a diminuir até que para e esse paciente não consegue eliminar suas toxinas. E aí entra a gente da nefrologia para implantar um catéter, que a gente chama, um duplo lume, para fazer de forma artificial a filtração. É claro que esse tema do Covid e esse tropismo direto pelo néfron é apenas um tipo de lesão. Quando a gente vê esses indivíduos, eles já estão numa UTI, já estão inflamados, já estão desidratados, já estão cursando, na maioria das vezes, com a sepse. Então, tudo isso é um pouquinho de cada agressão que faz com que o paciente entre numa insuficiência renal aguda por completo, anúria, e a gente precise intervir. Mas já está bem documentado, tá, que esses pacientes graves de Covid na UTI, 30%, ao redor de 30% vão precisar da terapia renal substitutiva para que mantenhamos a homeostase desse indivíduo, fazendo com que esse ciclo viral termine, o vírus vá embora, a possível infecção seja curada e assim o glomérulo, a alça de Rayleigh, a nível de glomérulo volte a se regenerar e assim ele comece a ter a diurese que tanto a gente deseja. Não, okay. Doutor Eric Barbosa, me diga uma coisa. Essa pandemia e os pacientes renais, assim, causaram óbitos, alguns obstáculos ao serviço, à prestação de serviço que vocês vinham fazendo normalmente? Não. Na verdade, aqui na instituição privada que a gente está, a gente continua atendendo todos, tá? De uma forma normal. Agora, aumentou muito a incidência, Como aumenta a incidência, nem todo mundo tem uma logística e uma infraestrutura para abraçar, toda essa população que vem a precisar de um tratamento nefrológico. Mas, com isso, existiu a extensão do Hospital Vida no Hospital Metropolitano, tá? Fazendo com que a gente desse esse suporte para aqueles pacientes que vêm do interior, que vêm da UPA, que vêm do HGE. Então, nós hoje conseguimos
a dar 100% de tratamento de terapia renal substitutiva para aquele indivíduo que precise, tá? E eu vejo que as regulações estão muito rápidas, são muito dinâmicas. Então, sabendo que o Hospital Vida é um parceiro, o Hospital Metropolitano está ali para que tenha o serviço de hemodiálise a qualquer momento, a regulação e o Estado encaminha muito esses pacientes para esses dois serviços, tá? Então, eu vejo com bons olhos, tá, a assistência que esses doentes vêm recebendo. Mas, de novo, é muita gente, né? Estamos em uma pandemia, é árduo para toda a equipe, não só de médicos, mas para enfermeiros, para técnicos, para o regulador, e está sendo bastante exaustivo, tá? Mas a gente tem contemplado todo mundo que precise com o seu tratamento. Dá para perceber a dificuldade que eu tive para tirar o Dr. Éric do ambulatório para estar aqui conosco. Nós temos também a prata da casa, né, nossa jornalista Porlane, que faz uma pergunta a você também. Vamos ver o que ela quer saber. Doutor Éric, muito bom dia para você. Olha só, a gente está vendo aí essa situação da doença da urina preta, né? Uma polêmica que está acontecendo aqui no nosso país. Uma vítima, inclusive uma pessoa no nosso estado de Viseu, aqui em Pernambuco. E eu queria que você pudesse explicar um pouco mais. Há mesmo motivo para que a gente fique assustado, principalmente aí com a proximidade da Páscoa, em que o consumo de pescado se acentua ainda mais? Polane, né? Polane. Boa, Polane. Na verdade, essa urina preta, né? Ela se traduz com o nome de uma síndrome que se chama síndrome de RAF, né? Essa síndrome, ela é desenvolvida por uma toxina natural, não só dos peixes, mas crustáceos, que armazenados de uma forma inadequada, ele vai desenvolver essa toxina. Essa toxina, uma vez em contato com o nosso organismo, uma vez esse crustáceo, esse peixe ingerido, ele faz um tipo de lesão muscular, né? Nossas fibras são rompidas por essa toxina, que é a chamada rabdomiólise, né? É o rompimento dessas fibras, fazendo com que a parte da hemoglobina, que é meio avermelhada, quando chegue no rim, o rim começa a sofrer pelo excesso de lesão de células de hemoglobina M, que a gente chama a nível renal, e esse rim começa a sofrer. Esse sofrimento é devido justamente à quantidade de enzimas, à quantidade de toxina que foi causada a nível de músculo, destruído o músculo, chegou bastante quantidade de toxina a nível de rins e esses rins não conseguiu absorver por completo. Filtrar e absorver por completo essa quantidade de toxina, fazendo com que a urina se exteriorize e tenha essa urina escura, né? É bem parecida com pacientes hepatopatas que têm um tipo que a gente chama colúria, né? É uma urina bem escura, amarronzada, parece Coca-Cola, mas isso é uma lesão que existe, tá? Devido a essa toxina. Realmente, até fiquei sabendo que faleceu uma das irmãs em Pernambuco, a outra parece que conseguiu ter o tratamento eficaz e o organismo reagiu a isso e já recebeu até alta, mas é uma situação que essa toxina desenvolve uma disfunção não só renal, em casos graves, uma disfunção de múltiplos órgãos. Automaticamente esse paciente vai precisar ser expandido, dar muito soro para esse doente, fazer hemodiálise e dependendo da intensidade, esse doente, dependendo da disfunção e qual órgão foi afetado, além do rim, vai ser preciso ligar droga vasoativa, vai ser preciso fazer a intubação, vai ser preciso uma abordagem múltipla para manter nesse período de toxina, tá?
o acesso à diálise, até a diálise retirar essa toxina do organismo e tentar trazer a homeostase, né, o equilíbrio normal que nós temos a nível de corpo, de sistema. Mas vira e mexe essa doença, essa síndrome dá um susto na população. É isso que eu ia perguntar. Veja só, você já falou assim do agente etiológico, as formas de contaminação e de prevenção. É só o cuidado, saber a origem daquele peixe, o zelo, ter cuidados no mercado. Isso é uma particularidade, viu, Gerson? Porque... é mais acidental, né? É uma fatalidade, tá? Nem sempre, imagina como ela comentou Semana Santa, uma grande parte da população consome peixe, tá? Consome crustáceo. E nem sempre a gente sabe a origem, mas também não é que se desenvolve a síndrome, essa doença toda a Páscoa. Então, é uma particularidade, foi uma fatalidade, é uma situação muito rara que a medicina ainda não sabe como lidar isso. Será que aquele indivíduo que desenvolveu essa síndrome tem uma vulnerabilidade para aquela toxina? Sim, não. Ninguém sabe porque isso é muito raro, não tem como pesquisar, tá? Mas imagine que grande parte da população come peixe. Isso nunca acontece, né? Então é muito raro, é muito raro. A gente não sabe dizer o porquê o indivíduo A ou o indivíduo B teve isso. Se você for ver, muita gente ingere essa toxina e não tem nada. Não tem nada também. Doutor Eric, dia 11, Dia Mundial do Rim, né? Tem até uma foto aí que o Cal vai colocar. Desde já, parabenizo a você como nefrologista e a todos os nefrologistas todos aqueles que fazem essa área tão bonita da nefrologia. O tema é Vivendo Bem com a Doença Renal, né, dessa campanha. O que é que traz essa campanha assim, a tomar essa dimensão tão extraordinária? Eu acho que a sociedade brasileira, né, de nefrologia foi muito feliz com esse tema, tá? Temas anteriores sempre associavam um pouco com alguma doença que fazia com que evoluísse para a insuficiência renal. Então, associava, cuide bem do seu rim com a hipertensão, olha, o diabético, faça uma prevenção. É claro que essa campanha vem sempre para prevenir. E todo ano a Sociedade Brasileira de Nefrologia lança na mídia com o intuito de mostrar que realmente, se a gente tem uma prevenção, a gente consegue, no mínimo, minimizar a evolução da doença renal crônica a chegar em hemodiálise. Com esse tema, né, Vivendo Bem com a Doença Renal, para se ter uma noção, se confunde muito a insuficiência renal crônica / hemodiálise. Todo mundo, você é renal crônico, então você faz hemodiálise? De jeito nenhum. As pessoas que fazem hemodiálise é porque passaram por uma etapa de insuficiência renal crônica até chegar na etapa terminal. Então, hoje, quem tem insuficiência renal crônica é classificado em 5 etapas. Tá? Estágio 1, 2, 3, 4 e 5. O 5 é que está fazendo diálise. Para ficar de uma forma mais didática, tá? Estágio leve, médio, grave e o terminal. Então, para se ter uma noção, hoje a gente sabe que ao redor de 10% da população brasileira padecem de insuficiência renal crônica, tá? Grande incidência, né? Seja nos seus devidos estágios, de 1 a 5. Certo. E ao redor de 160 mil pessoas fazem hemodiálise no Brasil. Então, fazer hemodiálise é o fim do mundo, é um desastre? De forma alguma. O tema vem a mostrar, não só para a população, né, mas para aqueles indivíduos também que padecem de insuficiência renal e aqueles que fazem hemodiálise, aqueles que são transplantados, aqueles que fazem diálise peritoneal, que se vive bem com essa patologia também.
né? No nosso... Independente de qualquer fase, porque não Independente posso dizer que de qualquer na fase fase. 5 viva mal. Não, independente de qualquer fase. Você vê a fase terminal, né, que é a fase dialítica que a gente chama, os pacientes fazem a sua diálise 3 vezes por semana, durante 4 horas, mas trabalha em algum setor, existem muitos empresários, existem aposentados, existem pessoas que têm a sua atividade, a sua atividade contínua, tá? Se exercendo. Então, não é porque eu tenho insuficiência renal que o mundo acabou. Pelo contrário, se você tem insuficiência renal, primeiro, você precisa se precaver para não evoluir ao estágio dialítico. E aquele que está em estágio dialítico, que bom que existe uma hemodiálise que faz com que a gente mantenha vivo, vivendo, tendo família, sorrindo, junto dos seus entes, viver bem, sorrindo com seus netos, com seu sobrinho, com sua esposa. Então, esse indivíduo, ele vive tão bem quanto aquele que não tem. É claro, com a limitação das suas particularidades da situação da sua insuficiência renal. Então, aquele que está em nível dialítico precisa ir 3 vezes por semana para diálise. Tudo bem. Os outros dias, ele vai trabalhar, ele vai desenvolver, ele vai ser economicamente ativo, ele tem uma família e vai viver normal. Aqueles que não estão em diálise, se precaver para que não evolua para esse estágio e também estão inseridos no mercado de trabalho, têm as suas profissões, têm as suas atividades e tem o seu lar, que precisa dele também e faz com que ele seja um integrante importante da família para que traga alegria àquele ambiente. A medicina ela não existe sem as disciplinas, sem as outras profissões que lhe assessoram ou na sua individualidade também são importantes para manter uma parceria. Quais essas profissões que mais se aproximam? A enfermagem já faz essa parceria há muito tempo, né? Gerson, eu vou dizer que no tema não só da nefrologia, mas aí eu vou me atrever a falar em medicina, são todas as áreas que a saúde englobe, tá? Maravilha. Eu falo desde assistente social, que a gente pode considerar que não é uma especialidade ou uma profissão tida como da saúde, mas está ali conosco também no dia a dia, fazendo com que tenha a sua assistência, o seu direito garantido, o seu carinho para com aquele doente que precise, tá? Assistente social. O que você nomeou enfermagem, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, técnicos de radiologia. Então, eu acredito que sem uma equipe multidisciplinar, você não consegue dar o resultado que, primeiro, o doente precise, tá? E segundo, que é uma obrigação nossa, o bem-estar daquele indivíduo que sofre. Então, ou você tem uma estrutura para oferecer o melhor para aquele indivíduo, ou você vai ficar sempre fazendo cuidados paliativos. E a gente veio para paliar, mas para curar também. Então, é uma situação que, graças a Deus, a gente tem ao lado profissionais trabalhando conosco, dando esse alento e esse suporte, não só à família, à instituição, que precisa desses profissionais, e a nós médicos, porque sem eles a angústia nossa, vendo o sofrimento daquele paciente, seria muito maior e seria terrível não poder cuidar por completo. Você termina e eu vou emendar essa sua pergunta sobre esse zelo, esse olhar, em uma foto que eu vi no seu perfil, não é? Você vai colocar esse seu cuidado, esse seu zelo,
que você fala tanto com o seu paciente. Aí existe um ser superior que cuida também de todos, mas de uma forma especial nessa relação médico-paciente, está presente todas as vezes? Nossa, eu até me arrepio, tá? Quando eu vejo isso, porque coloquei essa foto no meu perfil, né? Porque não somos nada, né? E a gente está vendo que realmente não é nada com mais uma pandemia, que é o Covid. Então, eu já vejo, né, amigos, gente próxima, familiares entrando na UTI, conversando, e em 2 dias estando entubado, e nós assinando o atestado de óbito em 24 horas. E gente que não tinha nada, que estava bem, que entrou conversando. Lembro de um paciente que chegou e perguntou para mim: doutor, eu vou ficar bem? A resposta é sempre vai, tá? E em 24 horas a gente teve que atestar o atestado de óbito com diagnóstico de Covid. Então, eu acredito numa proteção divina, Gerson. Eu acredito que A, B, C vem a óbito, sofre mais, sofre menos, porque tem alguma coisa escrita e tem alguém lá em cima botando a mão a mais ou a menos e dando destino a cada ser. Eu sou muito feliz porque eu trabalho no Covid, na UTI do Covid, trabalho na emergência atendendo Covid e, teoricamente, eu já tive Covid e fui assintomático. Tá? Acabei levando o Covid para dentro de casa, minha esposa é médica, minhas crianças, não tem como destinar isso sem saber que eu estava com Covid. Quando as crianças e minha família fizeram, deu tudo positivo e passou de uma forma sintomática. E eu digo, por quê? Né? Eu pergunto por que isso aconteceu comigo e em outras famílias não foram assim, tiveram um desfecho de pior. Não existe resposta para isso. Verdade. Então, eu atribuo muito a uma luz divina, tá? Meu pai é muito católico, minha mãe é muito católica, acredita nessa mão lá em cima, e eu venho acreditar também. Não existe explicação, porque o ABC sobrevive, o CDE não sobrevive, o FGH sobrevive. Eu também, deu positivo em casa, minha esposa, filho, genro e mais outras pessoas. O meu deu negativo, tomei as vacinas, mas a gente fica nesse mesmo questionamento, né? Querer explicar. Eu posso afirmar, assim, até como médico do trabalho, que coordeno um serviço médico do trabalho no hospital que tem 1.600 funcionários, e nós tivemos esse zelo, né, de fazer o follow-up, o acompanhamento desses funcionários, desses colaboradores, obviamente em muitos casos instituindo um tratamento precoce, e obviamente os resultados foram muito satisfatórios, apesar de uma discussão polêmica e essas coisas todas, mas eu posso dizer, afirmo peremptoriamente, certeza, 100% das pessoas tiveram uma sintomatologia muito superficial. Sim. Obviamente, outras pessoas, você pode dizer como... Quem fez precoce morreu também. Morreu também, né? Mas é algo sobrenatural. E às vezes, hoje mesmo, eu estava conversando com os alunos, né, sobre aquele R que você faz cortado na hora de fazer a prescrição. Novamente, é uma invocação, que na época era a invocação a Asclepto, Esculápio, não é algo superior, os deuses, né? Mas você pode fazer essa súplica também, dizia eu, né, se sua fé for no seu anjo da guarda, faça um pedido ao seu anjo da guarda para lhe acompanhar, Nossa Senhora, né, o Padre Inciso, Jesus Cristo, o Deus, Jeová, e desde que você não se sinta o semideus, né, ou o próprio Deus, achar que você é o responsável por tudo aquilo, por toda aquela cura. No máximo um instrumento, No máximo. Está lá em Eclesiastes, toda a medicina vem de Deus, é uma profissão bíblica, não é melhor do que as outras, mas é diferente no sentido em você oferecer o máximo de si para o ouvir, para o curar, para o tratar,
para o acalentar. Isso é que é mais importante. Professor Eric, no final do nosso programa, eu deixasse uma mensagem aqui como nefrologista, considerando assim as mulheres, né, na Semana das Mulheres. Não sei se o ambulatório, como é que está? Existe uma fase etária na pós-menopausa, assim, já que a mulher tem esses hormônios, se tem uma interferência também por questão da osteoporose. Nesse sentido, ao tempo você conclui o nosso programa dizendo uma mensagem de prevenção das doenças renais e no coronavírus. Deixar bem à vontade você no nosso programa. Gerson, mais uma vez, é uma satisfação estar aqui, tá? Eu que agradeço e eu que aprendo todo dia quando eu venho aqui, toda vez que eu venho aqui. E a mensagem, seja para as mulheres, tá? Seja para aqueles doentes que precisem fazer o acompanhamento e ter uma disciplina para que não evoluam com a evolução da doença renal, é sempre a prevenção. De novo, a campanha desse ano foi muito feliz com o tema, né? Vivendo bem com a doença renal, e isso só vem a acontecer se eu diagnosticar de uma forma precoce a lesão renal. E para isso é muito simples, é um exame de ureia e creatinina no sangue, um exame de sangue, tá? E o exame de urina, no qual a gente procura se tem alguma alteração de glicose, de proteína, tudo isso. Para as mulheres mais da terceira idade, não é da terceira idade, né? É da idade, como é que chama? Melhor idade. Melhor idade. A gente sabe que existe uma situação de osteoporose, como você falou, pela deficiência da vitamina D, que é uma das situações que ela se forma a nível de rins. Mas isso não vai levar a estágios de insuficiência renal crônica avançada, porque ela já está na melhor idade. Então, se ela tivesse que desenvolver alguma insuficiência renal, desenvolveria um estágio leve. Mas, mesmo assim, é bom sempre fazendo exame de urina. Esses indivíduos da melhor idade padecem um pouco mais com uma frequência de infecções urinárias pelo distúrbio hormonal, né? Entra na menopausa e a gente perde a lubrificação vaginal, altera pH, isso pela variabilidade de estrogênio e progesterona. E isso sim tem que fazer acompanhamentos e fazer reposições hormonais para que evitem esses casos de infecção urinária. Mas, contudo, é um simples exame de sangue e um simples exame de urina. E para aqueles pacientes que já têm doenças sistêmicas, é fazer o acompanhamento, ter disciplina na sua dieta sem sal, aqueles indivíduos que precisam controlar o açúcar, controlar sim o açúcar, porque lá na frente esse distúrbio faz falta. E aí a gente se arrepende com o passado de 10, 15 anos, porque eu não tive uma disciplina e hoje eu estou num momento de terapia renal. Então é isso, te agradeço mais uma vez, estou sempre à disposição para falar, seja da medicina, seja da nefrologia, e quero voltar para sempre estar aprendendo esses seus ensinamentos que você passa para os seus telespectadores. A gente agradece a você pela disponibilidade, pelo esforço, principalmente de hoje, estar aqui conosco. Agradece a você também, pelo telespectador, que tem dado, assim, essa sensação gostosa de fazer esse feedback. Hoje eu tive informações, assim, muito calorosas a respeito do nosso programa. Nós agradecemos a você, porque esse programa existe para você, tá certo? Ele dá aquelas informações, essas curiosidades que nós aprendemos aqui com a aula deste iluminado Dr. Eric Barbosa. Muito obrigado, que Deus abençoe e continue sempre sendo esse profissional, esse soldado, fazendo da sua vida um hino sagrado em defesa da saúde das pessoas e do zelo que as pessoas necessitam para viver bem, e uma boa campanha, né, do Dia Mundial do Rim. Muito obrigado e obrigado a você também, telespectador, e até o próximo programa.